Bom, pessoal, peço desculpas, foi um pequenino problema técnico que nós colocamos, mas nós vamos então entrar agora na parte da glândula pineal, sua formação, função e mistérios. Ok? Então vamos lá. A glândula pineal é um aspecto extremamente importante no contexto da espiritualidade, né? Então, sua formação nós vamos ver desde todo o processo da formação dos tipos de cérebros, como ela se processa, onde ela ocorre, como as suas funções e todo o processo da ligação da plano material com a espiritualidade. Então vamos lá. Formação e evolução do cérebro humano. Então, desde há muito tempo, né, nós temos a evolução do ser humano, milhões de anos atrás. Nós temos um projeto gráfico de como seria e como nós temos o cérebro humano hoje, né? Então, os seres humanos são conhecidos por ostentar grandes cérebros, embora muitos não usem, né? Mas eles são grandes. Em média, o tamanho do cérebro dos primatas é quase o dobro do esperado para os mamíferos, do mesmo tamanho e corpo. Ou seja, pela proporção, nós temos um cérebro bastante grande. E através de quase 7 milhões de anos, o cérebro humano triplicou de tamanho, com a maior parte desse crescimento ocorrendo nesses últimos 2 milhões de anos. Ou seja, coisa pouca, né? Tempinho passado recente. Mas determinar a mudança do cérebro ao longo do tempo realmente é complicado. Nós não teríamos os cérebros antigos para pegar, posicionar e colocar numa balança. Porém, podemos medir o interior de crânios antigos de alguns fósseis raros, com moldes naturalmente preservados no interior do crânio. Além do tamanho do cérebro, os cientistas observam mudanças nas dobras, vocês vão ver adiante, que a gente chama de sulcos e giros, bem como a espessura do córtex, que é o tecido que envolve todo o cérebro e, no contexto de desenvolvimento, a parte maior. Ok, então nós vimos que existiram mudanças e quais seriam os fatores que poderiam ter motivado a mudança do cérebro, né? Mudanças de hábitos alimentares. No passado, os nossos antecessores viviam primeiro de coletas, daquilo que eles capturavam, né, de frutas, tudo que tinha, foram evoluindo até os hábitos alimentares que nós temos hoje totalmente diferentes. E bem como as mudanças climáticas que também ocorreram, quer dizer, todo esse processo acabou fazendo com que o ser humano mudasse. Então teríamos essa escala evolutiva, né? Australopithecus, Homo habilis, Erectus, Sapiens e Sapiens sapiens, seria o homem sábio. Seria essa a evolução no contexto homem. Nessa mesma escala, nós teríamos aqui a evolução do cérebro desses seres. Então vocês veem que eles vão tendo uma pequena alteração gradativamente, até chegar no Homo sapiens sapiens, que seria o homem sábio, nos dias de hoje. Aí nós temos o nosso cérebro, que seria atual, na condição atual. Suas divisões, aí nós pegamos uma figura que ele tem pintado em algumas das partes, e observem bem esses sulcos e giros, que seriam essas ranhuras que ele tem. Nós vamos falar mais adiante a respeito delas também. Então esse seria o modelo do cérebro que nós temos hoje, tá? Então, a teoria do cérebro trino, ou seja, teve um camarada que falou, vamos estudar a origem desse desenvolvimento do cérebro. Então, em 1970, foi elaborada por um neurocientista chamado Paul MacLean e apresentada em 1990 no seu livro O Cérebro Trino na Evolução, papel das funções paleocerebrais. O que ele pegou? Ele pegou o cérebro que nós temos hoje, baseado nos estudos que tinha, dividiu reptiliano, sistema límbico e neocórtex, tá? Então nós temos aqui reptiliano, que seria essa parte que ele classificou como marrom, mais escuro, o sistema límbico, essa parte interior, e o neocórtex, a parte exterior, que é aqui nós colocamos num processo de evolução. O cérebro reptiliano, ou cérebro basal, ou tronco cerebral, é formado apenas pela medula espinhal e pelas porções basais que nós colocamos proencéfalo.
Eu sou obrigado a usar esses termos médicos nesse processo para que realmente não tem como ser mudado, né? Então a gente vai trabalhar, mas não se preocupe exclusivamente nesses termos, tá? Então seria essa parte marrom que nós colocamos, que ele colocou. Então o primeiro nível cerebral é capaz de promover reflexos simples, que seriam também os répteis, tem por isso o nome reptiliano. Então seria a primeira reação do ser ao ambiente, a preocupação era comer, dormir, reproduzir e se defender. Por isso é conhecido como cérebro instintivo. Tem como característica garantia de sobrevivência, além de ser responsável pela regulação das funções e sensações primárias, como fome, sede, sono, entre outras que não são básicas. Então, esta seria a primeira noção, a primeira classificação que ele deu. Então, os nossos primeiros ascendentes lá atrás começaram a evoluir o cérebro a partir daí, segundo essa divisão que ele colocou. O segundo passo seria o cérebro límbico, ou cérebro emocional, que é o cérebro dos mamíferos inferiores. Segundo nível funcional do sistema nervoso, além dos componentes do cérebro reptiliano, ou seja, teria o que tinha o cérebro reptiliano e um pouco mais. Esses últimos componentes são integrantes do sistema límbico, responsável por controlar o comportamento emocional dos indivíduos. Daí o nome cérebro emocional. Então seria essa parte vermelha. Então a evolução nessa parte vermelha. E a atual seria o cérebro que nós chamamos de neocórtex ou cérebro racional, conhecido apenas como neocórtex também. Esse, por sua vez, por ser mais completo e complexo, lembra-se daquela divisão que nós fizemos, daquelas cores? Então nós temos o frontal, né, seria essa parte aqui. Então o frontal, responsável pela elaboração de pensamentos, planejamento, programação de necessidades individuais e emoções. O parietal, que seria essa parte mais ou menos aqui, a gente vai ver mais adiante, mais claro nas divisões. Eu pus só esse pequeno aqui para a gente poder acompanhar alguma coisa, tá? Então a parte parietal, responsável pela sensação de dor, tato, gustação, temperatura, estímulo de certas regiões do lobo de pacientes conscientes, produzem sensações gustativas. Também está relacionado com a lógica matemática. O cérebro temporal, relacionado primeiramente com o processo sentido de audição, possibilitando o conhecimento de tons específicos e intensidade de som. Um tumor, um acidente afetando essa região, provoca deficiência de audição ou surdez. Essa área também exibe um papel no processamento de memória e emoção. Vamos ver que conforme o desenvolvimento do nosso cérebro, ele foi dividindo por cada região responsável por uma parte. O lobo occipital, responsável pelo processamento da informação visual, e o lobo límbico, está envolvido com o aspecto de comportamento emocional, sexual, com o processamento da nossa memória. Ou seja, como conhecemos, seria o cérebro racional. É o que diferencia o homem primata dos demais animais e apenas a presença do neocórtex que o homem consegue desenvolver, ou seja, essa parte que se desenvolveu a partir do reptiliano e do emocional, complementou o cérebro como temos hoje. Desenvolveu o pensamento abstrato, capacidade de gerar invenções. Recebe esse nome, pois o processo evolutivo é a região do cérebro evoluída mais recente, em especial os lobos frontais. Tá? Então a gente teve só uma breve ideia da evolução nesse processo do cérebro. Né? O tecido que envolve, começam a fazer as diferenças, né? Diversas camadas celulares, diversas áreas envolvidas com atividades motoras, intimamente envolvidas com o controle dos movimentos voluntários, funções sensoriais. Então, entendendo como funciona o sistema reptiliano, que seria o básico, influenciando diferentes áreas do cérebro em busca da eficiência de suas ofertas, aumentando a percepção de valor, criando sensações positivas ou utilizando técnicas de persuasão mais eficazes. Tá? Eis aí o nosso contexto geral, né? O cérebro atual como nós temos hoje. Então, todos esses processos que nós colocamos e temos aqui hoje a estrela do nosso tema, que seria a glândula pineal. Olha que importante.
O nosso pai maior, quando construiu o projeto, sabia tanto da importância dessa glândula que se nós pudéssemos traçar um eixo nesse sentido, um eixo nesse sentido e um eixo direto aqui, ela fica na região mais protegida do cérebro, pela calota craniana. Tudo é importante, mas isso devido à sua grande importância, o projeto do nosso arquiteto foi bem elaborado e bem feito. Né? Então, glândula pineal. Ela está associada a muitos, né, como o terceiro olho, o olho de Horus, pelos egípcios, também chamado assento da alma, onde acredita-se vibrar a conhecida centelha divina. Então, quando nós falamos sobre centelha divina, quando nós seria mais ou menos onde o Pai colocou a sua essência dentro de nós, que seria a nossa ligação do corpo com a espiritualidade. Né? Definição. Aqui também nós temos uma definição clássica. Então, glândula pineal é uma estrutura cinza, avermelhada, do tamanho aproximado de uma ervilha, como nós vimos na imagem. No ser humano, ela tem cerca de 8 milímetros. Possui aproximadamente 150 miligramas de massa ou peso. Uma pequena estrutura situada dorsalmente na região caudal do diencéfalo, derivada de células neurotransdérmicas, atualmente percebida como central elétrica do corpo. Mais uma vez, estamos usando aqui termos médicos científicos, mas é só para a definição clássica, não tem como se mudar o que realmente tem por definição. Né? Então, ó, tá? Então, aqui num outro foco, um outro tipo de imagem, a importância e como ela se projeta para nós. Glândula pineal, também chamada de corpo pineal, epífise cerebral, epífise ou terceiro olho, né? Essa pequena glândula no cérebro dos vertebrados. Aí começa a função da glândula pineal que nós vamos estudar a partir daí. A produção de melatonina, derivado da serotonina, ou seja, ela tem a produção de um hormônio extremamente importante para a nossa sobrevivência e para a nossa ligação com a espiritualidade. Um hormônio que afeta a modulação do padrão de vigília, sono e funções sazonais, ou seja, alguns períodos. Então, nós, enquanto seres humanos, fomos calculados para termos um trecho, um período de ficarmos acordados durante a luz e um outro trecho de dormirmos durante a noite. Então, a sua forma assemelha-se a uma pequena pinha, daí seu nome, pineal. Né? Então, como nós vimos, está localizado perto do centro do cérebro, entre os dois hemisférios, escondida num sulco onde os dois corpos talâmicos se juntam. Então, mais uma vez, a nova colocação, nova perspectiva num outro tipo de desenho. Tá? Glândula pineal também é comumente denominada terceiro olho por muitas razões, incluindo a sua localização no centro do cérebro e sua conexão com a luz. Então, assim, como tradições espirituais e místicas, esotéricas sugerem, que esse ponto servia como uma conexão metafísica entre os mundos físico e espiritual. Isso já vem de longa data, de outras culturas. Então, fala-se de terceiro olho, assim, mas nada que chegasse na glândula especificamente, no estudo como nós estamos tentando mostrar aqui hoje para vocês. Tá? A tradição característica do povo hindu, demonstrando a glândula pineal. Esse termo da glândula pineal, eles têm também o bindi. Então, assim, essa no meio da testa das mulheres representa a glândula pineal e também, como o bindi representa que ela é caracteristicamente casada. Né? Então, a glândula pineal e a joia caracterizam ela como casada também. Já na espiritualidade, chamada a terceira visão. Né? Então, que nos coloca como um projeto da clarividência. Responsável por esse processo, a gente vai ver mais adiante como e onde isso ocorre. Tá? Pequeno órgão em forma de pinheiro, pinha, daí o nome pineal, centro de nosso cérebro. Outro processo, então, olha lá. Responsável por secretar os hormônios, como nós falamos, serotonina, melatonina e a DMP, dimetiltriptamina, conhecida como a molécula espiritual. Então, daqui para frente, quando nós somos
nos referir à molécula espiritual, vamos falar DMP, tá? Melatonina e serotonina são responsáveis pelo sono, pelos estados meditativos, emocionais, bem-estar, como também felicidade e euforia. Os efeitos da DMP variam desde a dilatação do tempo. Aqui esse aspecto é interessante, porque a concepção de tempo que nós temos em nosso planeta seria o dia e noite para nós, né? Ou seja, o giro da Terra sobre o seu próprio eixo, seriam as 24 horas, e o ano, que seria o que ela dá a volta em torno do Sol. Essa seria a característica de equação espaço-tempo nossa. Porém, em outras dimensões, em outros lugares, bem provavelmente não seria essa mesma equação. Então, a DMP ela avalia a dilatação de tempo como nós conhecemos, como também viagens temporais até lugares onde se encontram seres espirituais em outras dimensões. Ou seja, essa dilatação, por um processo de frequência que nós vamos ver mais adiante, nos permite entrar em contato com esses outros seres. A nível energético, é a manifestação física do sexto chakra, que está associado ao potencial místico, então seria aquele mais ou menos no meio da testa, como nós vimos ainda um pouco atrás, com a percepção da realidade não física e da sabedoria espiritual. Ok? Estou procurando falar devagar para ver, o tema não é muito conhecido, então a gente vai falando devagar e vocês vão anotando as dúvidas, mais adiante a gente responde lá, tá? Então, uma melhor visualização energeticamente, vamos ver o cérebro aqui em suas subdivisões. Então aí, ó, nós vemos o lobo no processo. Então o lobo frontal, que seria esse amarelo aqui que nós temos, né? Então ele é responsável pelo movimento, comportamentos e emoções, fala, paladar. O lobo parietal, que seria a sensibilidade, né? O lobo occipital, que seria esse verdinho aqui, a audição. Aliás, o occipital, a visão, e a audição seria o lobo temporal, tá? E aqui na base do cerebelo seria o equilíbrio. Então, todo esse processo ocorre em função da captação da glândula pineal, a gente vai ver agora detalhadamente em cada uma de suas fases. Então, atualmente, nós temos mais de 20 receptores sensoriais em nosso cérebro, a gente vai ver como ocorre isso mais adiante, captando informações de todo tipo, inclusive sensoriais, exceto o olfato, as que ficam gravadas, né? Que ficam gravadas no tálamo. As informações captadas pela pineal, sejam elas sensoriais ou sensoriais que envolvem o momento e o local onde nós estamos, e espirituais são, quando transferidas para o tálamo, que é uma das regiões do cérebro, se ficar lá, fica no inconsciente. Mas se ela for para o córtex occipital, que é aquela parte de trás que nós falamos, que é responsável pela percepção visual, pode se manifestar como uma clarividência. Daí, aquilo que nós falamos, o terceiro olho. Se ela for para o córtex auditiva, pode se manifestar como uma clareaudiência, ou seja, e se a pessoa vai ouvir, né? E uma característica, muitas pessoas pensam que enquanto se ouve, seria exatamente no mesmo processo o som. E a clareaudiência, ela se caracteriza, seria como que ouvir mensagens sem o som, telepaticamente. E se for para a área motora se manifestar como movimento, que vemos como o desenvolvimento da incorporação. Ok? Vamos lá. Então, esse impulso indo para o córtex frontal, como nós vimos, pode se manifestar numa ideia. Então, de repente, esse impulso foi captado pela glândula pineal, foi para o córtex frontal, então veio uma ideia, aquilo que você surgiu para nós do nada, mas pode ter vindo de uma percepção extrasensorial. Se for para a área límbica, um choro inexplicável. Quantas pessoas chegam até nós, muitas vezes, nossa, eu estou com uma dor no coração, aquela dor que dói sem doer, uma tristeza. Não sei de onde veio isso, como que isso veio parar, né? E se for para a área do hipotálamo, alterações e funções psicobiológicas.
Então, pode-se ter a perda de fome, alterações sexuais, agressividade ou sono. E ainda, indo para o sistema nervoso autônomo, altera pressão arterial, alteração de hormônios. Tudo isso pode ser percebido como percepções ou apenas sensações captadas pela glândula pineal, que por vezes não temos a mínima ideia de como chegou até nós. Ou seja, por exemplo, esse sintoma de uma pressão arterial. Pode ser o paciente, chega ao médico, se faz todos os exames e nada justifica aquela pressão alterada. Alterações dos hormônios, aquele choro inexplicável, ou seja, cientificamente não se tem uma resposta para esse tipo de sintoma. E obviamente não teremos, porque isso é uma parte que vem de fora, não é um processo fisiológico. Tá? Aqui, nosso cérebro, nesse momento, olha que interessante, ele traduz o pensamento do espírito partindo do princípio. Sou um espírito e tenho um corpo para me manifestar. Sim, porque nós temos que ter em mente que nós somos seres aqui na Terra, seres espirituais numa experiência material, e não seres materiais numa experiência espiritual. Partindo desse princípio, eu sou um espírito e tenho um corpo para me manifestar. Vou fazer aqui uma analogia bem atualizada para que nós possamos comparar um pouquinho. Né? Então, por analogia, nós pegarmos um PC, né, um computador, nós temos o computador, hardware e o programa. Comparando, temos corpo, cérebro e espírito. Nós vamos a uma loja, compramos o computador último modelo, chegamos em casa, montamos, ligamos na tomada, ele fica ligado, aparece a tela, tem o hardware, que é a memória dele, e só isso. Ele não vai funcionar exatamente em nada. Por analogia, seria o nosso corpo, o computador, e o cérebro, o hardware. Né? Então, o que ocorre? O computador passa a funcionar quando você coloca o programa nele. Aí você tem como o processo todo de utilização. Temos corpo, cérebro e espírito. Então, o espírito, quando no corpo, pelo cérebro, faz com que nós tenhamos o que nós entendemos como vida. Uma coisa é o que existe, e a outra é como funciona o que existe. Esse espírito, né, que vem, algo que não está realmente dentro nesse contexto, provoca o movimento dessa estrutura através de um processo eletroquímico, conduzido pelos neurônios, conduzem impulsos elétricos, e toda vez que tem um campo elétrico, gera um campo eletromagnético. Ou seja, essas informações estão sendo nos passadas, e como é que nós vamos interpretar isso que chega até nós? Não tem como a gente... não teria um processo de se falar o que ocorre. Então a ciência explicou. Então existe um processo eletroquímico, esse processo elétrico é conduzido pelos neurônios, os impulsos, toda vez que existe um campo elétrico, geram um campo eletromagnético. Eu acho que essa imagem que a gente vai passar agora vai poder falar um pouquinho melhor, explicar um pouquinho melhor. Né? Então, aqui seria... obviamente, simbolicamente, um processo do nosso espírito, se comunicando com o nosso cérebro, todo o processamento, todas as informações se dividem pelo campo, e nós temos aqui um campo eletromagnético de onde tudo é acessado. Acho que fica um pouquinho mais claro, né? Sou um espírito que tem um corpo. Quando eu deixar esse corpo, continuarei sendo um espírito, né? A partir daí, o cérebro se expande além da matéria de forma magnética. Mais uma vez, vamos fazer uma analogia. Seria como o celular, que por seu campo magnético manda e recebe ondas se comunicando com todo o planeta. Assim também o nosso cérebro. Campos magnéticos, ele manda e recebe informações, conteúdos e emoções a distâncias inimagináveis. Quando há o colapso de ondas, de imediato sentimos e sabemos o que está ocorrendo com a outra pessoa em qualquer lugar do planeta. Vamos fazer aqui uma coisa que muitos de vocês são pais, mães, já passaram por aquela situação, aquela mãe que fala assim, eu não sei o que acontece, mas alguma coisa está errada com meu filho. Ela está sentindo aquele negócio lá dentro, aquele aperto, aquele que você não consegue explicar. Aí, de repente, entra em contato, aí o filho teve um problema, brigou com a esposa,
problema no emprego, ou seja, ele passou a informação, ela captou e sentiu. Recentemente tem uma trabalhadora aqui na fraternidade conosco, ela tem um filho no Canadá. E ela ligou para mim e falou: Rubens, olha, eu estou me sentindo angustiado, eu estou triste, o que está acontecendo? Meu filho, não sei, eu vejo. Eu falei: calma, vamos lá. Entrou em contato com o filho, realmente é o que tinha havido. Aí a netinha dela tinha sofrido um acidente, naquele momento eles estavam levando a criança ao hospital para ser atendida. Ou seja, daqui ela sentiu exatamente o mesmo processo. O colapso de onda, nesse momento, fez com que ela sentiu, não diria do outro lado do planeta, mas um pouquinho longe. E podemos ainda ir mais longe nas nossas dimensões. Né? Em outras dimensões, por exemplo, aliás, em outras dimensões, pelas nossas orações. Então, nós emitimos onda, uma frequência de onda captada pela espiritualidade, quando fazemos as orações, que devemos fazer bastante recentemente pelo nosso planeta e pela humanidade, que já nos curamos, se Deus quiser, desse mal chamado coronavírus. Quando nos emocionamos, olha que interessante, quando nos emocionamos, o coração acelera. Né? Nessa aceleração, ele acelera uma microcirculação cerebral, ou seja, vai mais sangue para o cérebro. Microtúbulos levando sangue, nutrientes e oxigênio. Para que haja um pensamento, tem que haver uma ativação do cérebro, que é feita através dessas estruturas. Ou seja, a emoção, a gente vai ver mais adiante, e nessa frase, né? A mente cria, então você visualiza, você cria. Quando você pensa muito naquilo, você gera uma emoção, e essa emoção é muito mais forte, e a fé realiza. Então a circulação leva estruturas como carga magnética, que irão chegar aos neurônios, irão interpretar como é a informação e executá-la. A mente cria, o sentimento atrai e a fé realiza. Essa frase é muito conhecida e muito antiga, né? Ela foi colocada, segundo Buda, Siddhartha Gautama, um ser iluminado, aquele processo, a mente criando, o sentimento fortalecendo e a fé realizando aquilo que nós colocamos. Vamos lá. Dizemos também que nesse passo, olha que importante, uma coisa que bem recentemente concluída, o coração é 5.000 vezes mais potente que a mente. Exatamente porque com emoções bombeia mais sangue com mais informações. Então aquilo que a mente criou se potencializa de uma forma muito intensa. Você visualiza, você se emociona, quanto mais você emociona, mais você potencializa. E o coração, enquanto no embrião, ele parece em uma posição superior à cabeça, antes da formação do corpo propriamente dito. Depois desce para o tórax. Talvez daí a sede, essa ligação da consciência não seja só o cérebro, e sim uma rede de neurônios amplamente vascularizada, sendo a consciência, um conjunto composto por neurônio e sistema vascular. Então, a importância. A mente cria, o sentimento atrai. Aí nós explicamos como é que o sentimento atrai. Esse conjunto pode ser manuseado pelas forças do espírito, usando de ondas captadas pela glândula pineal. Isso nos ajuda a compreender melhor o conjunto, corpo, mente e espírito. Todos os processos de religiosidade que nós conhecemos sempre nos colocou. Então, estamos no corpo, a mente e o espírito. A gente vai entender um pouquinho mais. Então, de forma científica, coerente, evidenciando e esclarecendo fenômenos da natureza, respeitando os padrões da medicina e da ciência, como evoluiu a apometria, que ela segue essa linha da evolução na espiritualidade. Vamos começar com uma outra visão. Então, vendo corpo, mente como ferramentas do espírito. Lembrando, sou espírito e tenho um corpo. Né? Para que isso se ative, nós vamos ter que focar nas glândulas. Então, as glândulas podem ser exócrinas, por exemplo, aquelas que liberam a saliva na boca, endócrinas, liberando hormônios na corrente sanguínea, e a glândula pineal, que é o motivo do nosso papo de hoje, liberando o conhecido hormônio chamado do sono, chamado a melatonina. Tá? Então, nós vamos ver o corpo e a mente como ferramentas do espírito.
Aí, a melatonina é responsável pelo sono. Então, a gente vai ver que para que nós possamos entrar em contato com a espiritualidade, nós temos que ter um processo vibracional diferente. Então, nosso sono se divide em várias etapas intermediárias que a pineal divide em ciclos. Seria vigílio, sono e etapas intermediárias. Olha que interessante, enquanto acordado, nós colocamos, a cada hora e meia de sono, aliás, a cada hora e meia, enquanto acordado não, a cada hora e meia de sono, em frequências de ondas profundas, o cérebro produz alguns segundos de onda alta. Esse ciclo é regido pela pineal, baseado em comandos astrofísicos, chamados Zeitbergs, ciclo relógio biológico baseado nos ciclos circadianos. Eu confundi porque adiante tem um ciclo inverso. Então aqui é no sono mesmo. Então a cada hora e meia de sono que nós estamos dormindo, o cérebro produz alguns momentos em que se chega próximo a acordar, mas não acorda, né? E esse ciclo, quem comanda isso é a pineal, por comandos astrofísicos, ou seja, aqueles processos que nós vimos da luz, nós vamos ver mais adiante aí que não é só a luz, são chamados Zeitbergs, o relógio biológico regido por sintomas externos captado pela glândula pineal, baseado no que nós chamamos os ciclos circadianos. Vamos ver o que seriam esses ciclos circadianos. Aí a definição clássica. Designa o período de aproximadamente 24 horas sobre o qual se baseia o ciclo biológico de quase todos os seres vivos, sendo influenciado principalmente pela variação da luz, mas não só a luz, a temperatura, marés, ventos entre o dia e a noite. Então ele cria um ciclo dia e noite, variação de luz, temperatura, faz com que o nosso Zeitberg, relógio biológico, coordene a nossa vida. Então ele cria, dentro do ciclo circadiano, o ritmo circadiano. Ele regula os ritmos materiais, bem como os ritmos psicológicos do corpo humano. Influência, por exemplo, digestão, estado de vigília e sono, renovação de células, controle de temperatura do organismo, entre outros. Isso é a definição clássica do ciclo circadiano. E veja bem, os antigos, né, pelo menos minha avó dizia, que na mudança da lua que as crianças nasciam. Então a gravidez é uma coisa clássica, né, 36 semanas, regida e calculada pelo ciclo lunar de 36 semanas lunares. Isso já os antigos sabiam, até por intuição, talvez sem ter estudado, esclarecido, mas a intuição lhes dizia isso. A sociedade, talvez consciente ou ainda inconscientemente, seguimos alguns padrões ligados a isso, ou seja, o ciclo lunar. Por exemplo, cursos que fazemos uma vez por semana, faz parte desse ciclo. Cultos religiosos igrejas. Templos, vamos aos domingos, via de regra, né? Onde o aprendizado nos é passado por ciclos lunares. Ou seja, a glândula pineal segue os Zeitbergs, ciclos biológicos, que comandam o nosso organismo. Então, todo o processo, às vezes até que intuitivamente, fazemos seguindo esses ciclos lunares. Tá? Temos, aí como é que nós teríamos essa captação? Nós falamos que a glândula pineal é responsável por tudo isso, então vamos entender agora essa captação. Então, temos como uma comprovação científica a presença de cristais de apatita dentro de nossa pineal. Ou seja, ela tem 8 milímetros e nós temos cristais de apatita lá dentro. Esse cristal é considerado como de iluminação e desenvolvimento psíquico por estudiosos e espiritualistas. Ajuda na evolução espiritual, despertando nossa capacidade extrasensorial, aumentando a intuição, fortalecendo a mediunidade e expandindo a consciência. Olha só a importância desse pequeno cristal. Mas lembre-se, lembra que nós falamos do programa? É uma parte do programa que faz toda a ligação. Então, constatou-se o quê? Que contém vibrações elevadas, esse cristal, aumentando o nosso poder de manifestação, facilitando contatos espirituais, fortalecendo nossa mente, ativando o nosso chakra frontal, elevando o nosso Kundalini e protegendo a nossa aura.
olha a importância dos cristais da apatita dentro da nossa glândula pineal, uma glândula super importante nessa ligação da parte material com a espiritualidade. Temos aí a imagem, né, no seu modo bruto, aqui ela cortada em fracções, e aqui um desenho simbolizando o processo que ela estaria enquanto atuando pela glândula cineal. Então, os campos que se criam em função disso. Essa imagem do microscópio eletrônico, Dr. Sérgio Felipe, como eu falei, um grande estudioso de glândula pineal, tem muito material colocado, inclusive, na internet, e num dos materiais dele, ele pegou a glândula pineal e foi fracionando, e por microscópio eletrônico ele conseguiu essa imagem de cristais de apatita na glândula pineal. Mas isso num processo de microscópio eletrônico muito pequeno, porém, ele conseguiu constatar e comprovar isso para nós. A glândula pineal, então, ela tem atividades elétricas gerando campos eletromagnéticos, como uma antena, uma estrutura sensorial de captação, onde são trabalhados fenômenos mediúnicos, telepáticos. Ou seja, todo aquele processo, campo eletromagnético criado, os processos sendo levados à oxigenação pelo sangue ao cérebro, levando a ela, mais os cristais de apatita, então, os campos eletromagnéticos, como uma antena, então, é sensorial de captação, fenômenos mediúnicos e telepáticos. Como antena, capta pulsos de frequências de onda, onde nós, com nossos pensamentos e sentimentos, determinamos o que captar ou emitir para o bem ou para o mal. Se fizermos mais uma analogia, como uma antena, mais uma vez, seria como o nosso televisor. Nós aqui colocamos em qual canal queremos assistir. É o mesmo processo. Então, nossos pensamentos. Se pensamos e temos sentimentos positivos, captamos coisas boas. O oposto também é verdadeiro. Pensamento e sentimento negativo, captamos coisas não tão boas. Assim conduzimos nossas vidas com o que focalizamos dentro de nossas mentes. Relembrando mais uma vez, a mente cria. Então, uma mente saudável, uma mente segura, vai criar uma vida saudável e segura. O poder de uma movimentação na esfera psíquica é também uma irradiação magnética. Pensar, sentir, ninguém faz isso sozinho. Via de regra reagindo à natureza, ao nosso redor e com pessoas. Então, pensa, sente, se conecta e amplifica. Então você pensa, transmite, se conecta, amplifica e recebe no sentido inverso também. Grande prova disso são nossas orações, que nada mais é do que as nossas intenções. Então, quando fazemos oração, procuramos parar, respirar, tirar de nossa mente todas as atribulações, focamos para quem mandamos as orações. Então você pensa, você sente, se conecta com o nosso Pai Maior, e a partir daí, por todo esse processo que nós explicamos, de campos eletromagnéticos, oxigenação, processo da apatita, esse processo aumenta a vibração e amplifica, chegando ao nosso Pai Maior. Se conectam por frequências estabelecidas por esse campo magnético. Então, assim, olha que interessante. Pelo menos até bem pouco tempo atrás, para mim, eu fazia a minha oração, não tinha nem ideia como é que isso acontecia, né? E agora aqui nós já estamos entendendo um pouquinho mais como é que o Pai ouve as nossas orações, os nossos pedidos, os nossos choros, as nossas lamentações, né? A glândula pineal, antigamente era considerada um órgão vestigial, ou seja, quando se faziam as autópsias, simplesmente era alguma coisa que estava lá, não se sabia para que servia, qual era a sua estrutura, de onde vinha. Hoje é uma das estruturas mais estudadas do cérebro. É a mais irrigada, pelo processo que nós falamos, até do contexto emocional, que é importante nessa vibração, sendo a segunda mais estudada no corpo humano depois dos rins. Ou seja, o ser humano, a ciência agora começa a dar mais atenção para todo esse processo. Como dissemos, né, ancestrais já estudavam a pineal há muito tempo. Obviamente não com essa profundidade, né, como os hindus, os egípcios e mais recentemente
René Descartes, recentemente, não ontem, né, mas um filósofo físico e matemático francês, em 1640, cita a glândula pineal como o ponto onde a alma se liga ao corpo. Então veja bem, aquela definição que nós demos, né? Sou um espírito e tenho um corpo. E ele diz, o ponto onde a alma se liga ao corpo. Como é que a ciência estuda isso? Através da neurociência do comportamento. Estuda também o comportamento espiritual. Como tudo é uma questão de onda, vamos tentar entender como é que o pessoal fez isso. Então, uma coisa já conhecida, que seria o eletroencefalograma, estuda e detecta as ondas elétricas do cérebro, ok? Isso já é conhecido, já é um exame até de longa data. E todas essas ondas são detectadas com o que nós chamamos de frequência Hertz. Então nós temos aqui a baixa frequência, né, com um comprimento de onda maior, que vocês podem visualizar, e a alta frequência com um comprimento de onda menor. Então, quando falamos, nossa, a energia aqui está ruim, está baixa, né, você vai num local onde tem maus pensamentos, processos que comprometem, você tem uma baixa energia, uma baixa frequência. Então, a onda seria dessa forma. Então, quando se tem lugares de alta frequência, de amor, de energia boa, nós temos esse outro processo. Né? E a ciência, então, neurociência estuda por intermédio da frequência, como é que seria? Como é que seriam isso? Vamos entender o que dá para ser avaliado. Então, a ciência conhece o que nós chamamos de onda beta, que é o pensamento irrequieto, que é essa que nós estamos agora, né? Atentos, e nós estamos atentos ao que nós estamos estudando, nós estamos ouvindo, nós não deixamos de ouvir, de respirar, de sentir frio, de sentir fome, sentir cansaço. Então, essas ondas são muito irrequietas, muito misturadas. Quando nós começamos um processo de relaxamento, nós estamos caminhando para alfa, ou seja, um estado de calma consciente. Aprofundando um pouco mais, seria as ondas θ, estado de meditação profunda, e a onda delta seria o estado de meditação muito profunda. Casos muito raros, só conseguidos com muita prática por grandes mestres. Não é? E isso leva anos e muitos anos, tem que se abrir mãos de muita coisa, muita determinação, muito estudo e muita prática. Então, essas frequências, como nós dissemos, são medidas em Hertz. Então, a maior atividade mental que nós estamos passando agora, coronavírus, assiste a TV só fala que matou, que morreu, quantos vai ter. Então, incluindo percepção de problemas, o medo e a consciência, nós estamos vibrando em gama, em média 30 Hz. Quando conseguimos pelo menos nos desligar disso, dessas notícias ruins, vivemos a rotina do dia, ativo, ocupado ou ansioso, pensamento ativo, concentração, excitação, cognição e o paranoia, estamos em beta, entre 15 e 30 Hz. Quando tomamos consciência que temos que nos acalmar, vamos tentar nos acalmar, relaxar, entramos em alfa, relaxamento, um pré-sono reflexivo. Em alfa nós temos a vibração entre 9 e 14 Hz. Aí nós temos o sono REM, profunda meditação em θ, de 4 a 8, que é o máximo que nós chegamos sem uma preparação adequada, e profundos, sem sonhos do sono, perda da consciência corporal. Seria em delta de 1 a 3 Hz. Então, todas essas frequências de onda, a ciência consegue avaliar e mensurar hoje em Hertz. Tá? Então, como é que são essas ondas? A beta, como nós dissemos, agora explicando a frequência, ela é produzida num estado de vigília, inquietude mental, um ritmo irregular e agitado. É o nosso dia a dia, quando você está acordado, pensando numa coisa, fazendo outra, ouvindo outra, e tudo isso ao mesmo tempo. Aí, quando nós fazemos um exercício ou paramos, né, aquele processo de relaxamento, seriam as ondas alfa, produzido quando a mente se encontra num estágio de concentração, serenidade simultâneos, mas calma. O ritmo mental é mais lento, porém a energia é mais forte. A amplitude de raciocínio e percepção, a memória e todas as funções são maiores. A onda θ. Paulatinamente, as ondas vão se transformando em ondas θ
É um estágio de meditação profunda onde o ritmo é de 4 ciclos por segundo. Ou seja, à medida tem todo o processo que você vai se acalmando, acalmando, tomando consciência, aprofundando, largando-se do exterior, chegando-se a 4 ciclos por segundo. Nesse estágio é onde ocorrem os insights criativos, né? Característico eureka. Você dorme de repente num sonho, você tem a resposta de algo que você procurava há algum tempo. Então seriam aqueles insights que veio do nada? Não. Bem provavelmente veio de uma outra dimensão que chegou até você e seu cérebro decodificou. A pessoa também vivencia uma sensação de prazer, o bem-estar maravilhoso, por conta dos níveis equilibrados dos hormônios, serotonina e melatonina, liberados pela glândula pineal nesse momento. Então vamos perceber que a glândula pineal tem tudo a ver com esse contexto, as frequências de onda e como que nós temos o nosso cérebro e a captação e a transmissão desses impulsos eletromagnéticos. Tá? E, por fim, as ondas delta. Então é um ritmo mais profundo, onde a mente se aquieta quase que por completo. O batimento é uma coisa quase que inexistente. É o limiar da consciência cósmica, conhecido nirvana ou paraíso. Na medida em que as ondas cerebrais se tornam mais lentas, mais fortes, são as funções dessa mente. Ao contrário do que muita gente pensa, né? Você tem uma mente mais potente estando no estado de equilíbrio e não no estado de agitação. Então, equilibrada, nossa mente, a nossa frequência, a nossa concentração consegue agir melhor, conseguimos raciocinar melhor, conseguimos captar na frequência de coisas boas melhor. Então, nesse estágio, onde o passado, o presente e o futuro são diminutos, sendo seu potencial extemporâneo, não tem tempo, e é mais potente que um raio laser. Olha só a importância dos níveis e controlarmos as nossas ondas cerebrais, né? Então, os ciclos Rydberg, os ciclos biológicos, nos esclarece que esse é aquele ciclo que eu confundi no passado. Quando acordados, né, a cada hora e meia também, entramos em beta, ou seja, nós estamos acordados, e nesse ciclo de 1 hora e meia, quando estamos acordados, vamos próximo de alfa. Ficamos abertos a contatos e intuições de déjà vu por segundos. Creio que muitos de nós já passou por isso, né? Aquela situação, nossa, eu já vi isso já aconteceu comigo, né? É uma sensação que você não explica. Não, mas isso já aconteceu, né? A chamada sensação do déjà vu. E quando nós estamos na frequência certa, sempre a cada 1 hora e meia temos essa possibilidade. Aí quando dormimos, estamos em delta, no sono profundo, também a cada 1 hora e meia nós temos em beta, né, o rápido movimento dos olhos, seria o sono REM. A fase do sono em que ocorrem os sonhos mais vívidos, a atividade cerebral é similar àquela em que passamos horas acordadas, que ocorre o fenômeno. Então seria aquele momento assim, do sonho, né, porque nós sonhamos nessa fase, e então aquele sonho maluco, que você fala assim, poxa, no sonho você se recorda de quando era pequeno, as pessoas que você conheceu, a escola que você cresceu, as pessoas que foram crescendo, que você estudou, conheceu a namorada, casou, se desenvolveu profissionalmente, teve família, teve netos, então, ou seja, uma vida em questão de segundos. Então é nessa fase do sonho em que isso ocorre, ou seja, de uma forma extemporânea, né? Não é compatível com a equação espaço-tempo que nós temos. É como se nesses poucos segundos fizéssemos um download do que nós vivemos no astral, ou seja, numa outra frequência. Então nós capturamos, fizemos download e passamos aquele pequeno filminho, né? Então, seriam, resumindo, ondas alfas, contato com a espiritualidade em conexão, ondas beta, consciência, e delta e teta, conexão extrasensorial. A ciência faz alguns estudos, tem algumas pessoas que são caracterizadas como déficit de atenção, né? Então, aquelas pessoas que você acha que você está falando, ela não está ouvindo, não está te dando atenção, você chama atenção, ela não responde para você, né? Então, demonstram que é entendido como uma pessoa que está num período maior em outra frequência.
Porém, ó, esses estudos constatou que quando você indaga a pessoa sobre o que foi dito, ela te responde. Ou seja, foi reclassificado não como déficit de atenção, e sim falta de foco. Ela está presente, capta tudo, só não está na mesma frequência que nós daquilo que estamos falando para ela. Tá? Nosso cérebro nos oferece a oportunidade de transitarmos entre beta, lembra-se, beta, que é a que nós estamos agora, né? Até frequências extrasensoriais. Tudo vai de muito estudo, treino, dedicação, porque milagre não existe, né? Tudo tem seu preço, então você tem que estudar muito, tem que treinar muito, tem que ter dedicação para que a coisa caminhe de beta até um contato com a espiritualidade, conforme procuramos fazer com frequência e responsabilidade nos estudos que desenvolvemos, nos trabalhos de apometria que nós desenvolvemos. Os nossos atendidos, às vezes, por captação de frequências, né, por vezes eles relatam aquela tristeza, sentimento de desespero, atualmente muito frequente, ansiedade que não é comum. Muitos chegam até psiquiatras, né? Então seriam aquele processo, a manifestação da espiritualidade que ninguém explica, né? A ciência agora está conseguindo fazer a leitura, mas não existe uma explicação médica até então de reconhecendo a espiritualidade, embora o doutor Sérgio Felipe diz que no CID, né, CID-10, consta a parte da espiritualidade. Então, muitos chegam a psiquiatras, chegam a se caracterizar como síndromes e, por vezes, até classificados como loucura. Então, é comum nós que vivemos nessa parte da espiritualidade vermos pessoas, e sabemos até de pessoas que estão internadas e, se for constatar fisiologicamente, elas têm um problema de espiritualidade desenvolvido e não uma doença. Mas até então, como não se tem nada classificado, eles tomam medicações e aí a coisa realmente às vezes acaba caminhando para esse lado, né? Atendidos esses, às vezes, que, se constatados, tratados e por vezes encaminhados para estudos de desenvolvimento na espiritualidade. Então, se constata que realmente o problema é a mediunidade, é a espiritualidade, eles podem ser tratados e desenvolvidos sem nenhum problema fisiológico, uma pessoa em vida normal. Porém, essa sensibilidade que é ativada pela pineal, se entendida e conscientizada, pode criar grandes gênios, como a história nos mostra. Então, grandes gênios, nós não temos nenhum gênio que era aquele cara certinho, que seguia todos os padrões. Normalmente, os gênios fogem do padrão que se coloca, e esses são aqueles que fazem a diferença, que mudam o nosso dia. Recentemente, um desses gênios que foi reconhecido e estudado, ele pôde transformar traços do eletroencefalograma, como nós vimos lá, matematicamente em corrente elétrica, transformando em imagens. Olha só, aqueles riscos que a gente vê no eletroencefalograma, transformou em imagens. E como é que se fez isso? Ele pôde detectar a imagem de quando o indivíduo estiver em possessão espiritual, ou como nós dizemos, incorporado. Então, olha a imagem que se conseguiu. A primeira imagem, a pessoa normal, né, em estado beta, e a última imagem seria a imagem de uma pessoa incorporada mediunicamente. A glândula pineal é a nossa ferramenta de visão espiritual, a ponte entre os dois mundos, o físico, o metafísico ou espiritual. Por intermédio dela, temos experiências sonoras, consideradas como místicas, lúcidas, que são importantes em nosso desenvolvimento da espiritualidade. Quer seja, de um modo ou de outro, todos nós temos uma sensibilidade ativada, né? Então, não importa qual, todos nós temos a chamada mediunidade, todos nós somos médiuns. Por quê? Porque, de uma forma ou de outra, nós temos uma sensibilidade maior a algum dos focos, clareaudiência, clarevidência, incorporação, enfim, né? Acredita-se que essas experiências são mensagens da alma, e a glândula pineal funciona como uma antena pelos campos magnéticos criados pelos cristais de apatita, e nós a captamos, né? Então esse é o processo que nós estamos ligados na espiritualidade, captando as mensagens que eles mandam para nós. Glândula pineal, ou terceiro olho,
de cada ser humano pode ser ativado. Olha que interessante. Então, nós podemos, alguns processos, desenvolver por treino e estudo e ativar para frequências do mundo espiritual e permite que se tenha sensação de conhecimento profundo, euforia divina na capacidade de amar incondicionalmente. Ou seja, quando nós focamos na religiosidade, nos focos nos ensinamentos do Mestre Jesus, de Mãe Maria, em todo, nós estamos fazendo uma frequência de amor, uma frequência positiva. E isso vai se desenvolvendo e, dependendo do processo, pode desenvolver cada vez mais. Então, criando-se essa situação, o emocional se projeta e pode se colocar um processo em desenvolvimento a partir daí. Como está sintonizada a frequências apropriadas, com a ajuda da meditação, né? Lembra-se que eu falei? Meditar é importante, então você acalma a mente. A yoga ou métodos esotéricos, métodos ocultistas, permite a pessoa viajar em outras dimensões. Ou seja, você transcende aquele espírito que você viu ali, o corpo fica e a sua mente viaja. Isso é mais conhecido como viagem astral, projeção astral, visualização remota, desdobramento ou fenômeno de bilocação. Tudo isso produzido pela frequência captada e transmitida da glândula pineal. Olha, práticas avançadas e métodos antigos também é possível controlar, transmitir e receber pensamentos e ações de pessoas no mundo físico. Essa é uma coisa utilizada já há algum tempo. Os Estados Unidos, os antigos governos da União Soviética e várias organizações da sombra têm feito esse tipo de pesquisa durante séculos, têm tido sucesso além do que sequer podemos imaginar. Existem relatos de que nas primeiras viagens espaciais não se tinha a tecnologia que se tem hoje, e quando a nave passava por trás da Lua, se perdia o contato de rádio, né? Então, acredita-se, e os relatos dizem que, principalmente na União Soviética, eles mantinham contato por intermédio da telepatia, captações de onda pela glândula pineal. Ou seja, os astronautas eram treinados de uma forma, em contato com pessoas aqui também treinadas, e mantinham as informações enquanto se perdiam as informações pelo rádio. Vou tomar uma aguinha aqui que secou a garganta. E olha que interessante, glândula pineal também representada no catolicismo. Em Roma, eles retratam a glândula pineal na arte como uma pinha em forma de cone. As sociedades antigas, os egípcios, os romanos, sabiam dos benefícios e exemplificaram isso com suas vastas simbologias com o símbolo de um olho. Olha que interessante. Nós temos aqui Vaticano, Cortile della Pinha, o Pátio da Pinha no Vaticano. E olha que é uma pinha não pequena, é uma bela pinha, né? E as representações não são só aí, ó. Vamos ver aqui, ó. A mitra colocada nos papas, né? No simbolismo da pinha pineal. Isso aqui é numa outra região do Vaticano. Aqui o olho de Horus, né? Os egípcios e a pinha. A glândula pineal também é referência na parte de trás da nota de $1 nos Estados Unidos, chamada o olho que tudo vê, muito referência com a maçonaria. É uma referência para a capacidade de um indivíduo, ou um grupo de indivíduos, em usar essa glândula para ir para o outro lado, o mundo espiritual, e possivelmente controlar os pensamentos e ações das pessoas no mundo físico, ficando a saber o que eles estão a pensar o tempo todo no nosso mundo físico, né? Então nós temos aqui, ó, atrás da nota de $1, o olho que tudo vê. Vamos mais longe. Então, várias pesquisas também confirmam que existem certos períodos da noite, vocês que trabalham na espiritualidade devem ter ouvido falar isso, entre 1 e 4 da manhã, onde substâncias químicas são liberadas no cérebro que provocam sentimentos de conexão com a sua origem superior. Então,
Muitos médiums, após os trabalhos espirituais, relatam acordar entre 3 horas e 3h15. Como esse que aqui vos fala, não é difícil acordar e é sempre nesse horário. Então seria a liberação de substâncias químicas pelo cérebro e abre uma conexão maior. Então, diante dessa conexão, você acaba acordando para entrar no processo do sono novamente e voltar para a frequência mais baixa do sono. Só que todo esse processo nós não utilizamos muito por causa de que nós colocamos como a calcificação da glândula pineal. O que pode calcificar a glândula pineal? Vamos lá entender. No final dos anos 90, um cientista com o nome de Jennifer Luke realizou o primeiro estudo sobre os efeitos do fluoreto de sódio na glândula pineal. Veja bem, final dos anos 90, ontem praticamente, né? Ele determinou que a glândula pineal, localizada no meio do cérebro, foi o principal alvo do fluoreto, um derivado, né, fluoreto de sódio, simplesmente absorveu mais flúor do que qualquer outra matéria física no corpo, até mais do que os ossos. Então foi o primeiro estudo que se fez a partir daí. Então a glândula pineal absorveu uma grande quantidade. E a glândula pineal é como um ímã para o fluoreto de sódio. Esse calcifica a glândula, faz com que seja menos eficaz em equilibrar os processos hormonais do corpo. Diversos estudos provaram que o fluoreto de sódio afeta fortemente a glândula mais importante do nosso cérebro. Aliás, é a única substância que, até então, ataca o centro mais importante de nossa glândula no cérebro. Até então não se conhece alguma outra que ataque com tanta intensidade. Né? Fluoreto de sódio existe predominantemente em alimentos, para conservas, bebidas, na água de nosso banho, na água potável que bebemos. Fluoreto de sódio também é colocado em 90% de abastecimento de água nos Estados Unidos, como também no Brasil, na concentração de 0,6 a 0,8 miligramas por litro. Fala-se muito da água fluorada com relação às cáries, né? Era um estudo que havia sido feito, porém, o custo-benefício disso ainda não foi muito bem avaliado depois desses novos estudos. Os filtros de água que compramos no supermercado não extraem o fluoreto. Só o processo de osmose reversa ou destilação de água consegue extrair, coisa que nenhum de nós temos em casa, né? Osmose reversa ou um destilador de água. Fluoreto de sódio está presente muito mais do que nós pensamos. Coca-Cola, Pepsi, pasta de dente, cremes dentais, antissépticos bucais. Tudo isso compromete a evolução mental e espiritual do povo, literalmente. Lá atrás, o flúor foi introduzido na água pelos nazistas e pelos russos nos seus campos de concentração, para tornar a população dos campos dóceis e não questionar autoridades. Então, veja bem, já se sabia uma maneira de conduzir o comportamento humano. Então, eles faziam isso para que eles não se revoltassem com a situação. Questionamentos mais comuns sobre esse processo. Então, por que a glândula pineal é chamada terceiro olho? Muitas vezes, por muitas razões, incluindo sua localização no cérebro e a conexão com a luz. Né? Como já dissemos, o famoso filósofo René Descartes já associava a espiritualidade descrevendo como o assento principal da alma. Então, ele descreve como se a alma assentasse por intermédio da glândula pineal, ponto que serviria como uma conexão metafísica entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então nós temos aqui, né? Lembra-se que nós falamos com relação à luz. Então todo o processo que é percebido pelo nosso nervo óptico passa, a imagem aqui, passa por ela. Então todo o processo de alteração de hormônios, assim que ela recebe luz ou deixa de receber luz, esse processo se revela. Pode melhorar a pressão sanguínea? 2016, recente, um estudo analisou conexões entre a melatonina, produzida pela glândula pineal, e a saúde cardiovascular. Pesquisadores encontraram evidências que a melatonina produzida pela glândula pineal pode ter um impacto positivo no coração e na pressão arterial, podendo assim seus efeitos também serem usados para tratar doenças cardiovasculares. Né?
Então, a produção de melatonina está diretamente ligada ao quê? Aos ciclos circadianos. Luz, posição. Porque parece uma loucura, mas o próprio processo, nós não fomos feitos para luz artificial. O corpo foi feito para, durante o dia, estar acordado e assim que escurecer, dormir. Mas, em função da vida moderna, nós alteramos tudo isso. E a melatonina, que é produzida pela glândula pineal, é regida pela luz. Então, quer dizer, dependendo da quantidade de luz, isso pode se traduzir em uma saúde maior ou não para a pressão arterial. Tem importante papel na saúde da mulher? Sim. Mais uma vez, melatonina, produzida pela glândula pineal, também desempenha um papel de regulação nos níveis hormonais femininos e pode afetar fertilidade e ciclo menstrual. Isso porque a exposição da luz e os níveis relacionados da melatonina podem ter um efeito no ciclo menstrual da mulher. Por outro lado, quantidades reduzidas da melatonina pode ajudar no desenvolvimento de ciclos irregulares, ou seja, a melatonina também um papel no ciclo hormonal da mulher. Tem relação com o desenvolvimento do câncer? Um estudo bem recente, realizado em ratos, encontrou evidências que a redução da função da glândula pineal através da exposição excessiva à luz, ou seja, deixava-se os ratinhos expostos à luz o tempo todo, levava a danos celulares e aumentava o risco de câncer de colo. Mais uma vez, a exposição da luz, glândula pineal. A glândula pineal, como era de se esperar, tem regredido bastante em seu tamanho ao longo da evolução do ser humano. Acredita-se que tenha reduzido seu tamanho original de 3 centímetros para os atuais 8 milímetros, bem menores. Isso deve-se ao ritmo de vida moderna que nos coloca a opção da luz artificial, transformando a noite em dia. A ausência da luz solar e o sono diminuído, prejudicando as suas funções de forma acentuada. Né? E não tem, na vida que nós passamos hoje, não tem como você não viver com a luz artificial. Nosso dia, para muita gente, tem 12, 14 horas de trabalho. Né? Então não tem como se negar isso e fatalmente acaba interferindo diretamente no processo da glândula pineal. Menos melatonina é produzida, afetando assim o ciclo do sono e vigia. Além do fluoreto, outras moléculas, do cloro e bromo, bem menos, mas também se acumulam e se fixam, danificando ainda mais a nossa glândula. Não bastasse o fluoreto, nós temos outro tipo de moléculas que se fixam à glândula, prejudicando. Os suplementos de cálcio também podem causar problemas, bem como alimentos processados por açúcar refinado, né? Nosso time aí, que nós já estamos chegando à faixa dos 18 anos, né? Devemos, à medida do possível, retirar o açúcar branco refinado da nossa dieta, gorduras e farinhas. O flúor, especificamente, tem uma toxina ambiental não biodegradável. Até 1945 era considerado como um veneno. Olha que interessante. De lá para cá as coisas mudaram. Fluoreto, que seria uma variação, enquanto medicamento, é uma das substâncias antipsicóticas mais fortes já conhecidas, em 25% dos sedativos atualmente. Sabe-se que essa calcificação e lentidão da glândula pineal tem uma grande correlação com a ocorrência do mal de Alzheimer, e segundo estudos, o fluoreto é um dos principais causadores dessa calcificação. Então, a glândula pineal reduzida acaba interferindo na ocorrência do mal de Alzheimer, segundo esses estudos, né? Além de estar diretamente relacionada aos quadros como insônia, nervosismo, estresse, ou seja, traduz-se vida atual, né? Insônia, nervosismo, estresse, envelhecimento precoce, depressão, doenças cardíacas, câncer, catarata, impotência masculina, frigidez feminina, epilepsia, hipertrofia de próstata e doença de pele. Olha quanta coisa nós não sabemos. Às vezes acabamos desenvolvendo uma patologia por falta de conhecimento de coisas que talvez, se nós pudéssemos pelo menos
não ser tão intensa poderia não nos trazer um mal tão grande. Mas acontece que nós não temos conhecimento dessa potência que tanto mal nos faz, e muitas vezes acabamos por passar a nossa vida inteira sem o despertar dessa conexão com a pineal e nos prejudicando em nossa saúde. Sendo assim, a nossa pineal capta todos esses estímulos externos em que somos expostos a todo momento. Porém, não percebemos, ou seja, não conseguimos trazer para a consciência. Então, ela está captando, mas com o processo de calcificação, você não consegue decodificar as informações que vêm. Isso se dá também por maus hábitos alimentares, estresse, alta exposição a toxinas do meio ambiente, aos campos eletromagnéticos liberados por telefones celulares, coisa que todos nós temos e usamos muito nos dias de hoje, né? Entre outros dispositivos sem fio, micro-ondas, entre outras coisas, fazendo com que ao longo dos anos a nossa glândula fique cada vez mais adormecida. Então veja bem, quando a gente fala, eu falo com Deus e ele não me escuta, ele está ouvindo a gente. Nós é que não conseguimos ouvir porque criamos um bloqueio na ferramenta que ele fez para que nós o ouvíssemos, né? Até os dias atuais, mais de 50 estudos foram publicados que examinaram a associação entre o flúor e a inteligência humana. Foram testadas as habilidades entre aprendizagem e memória. Em 43 dos 50 estudos, o enfraquecimento do desempenho mental foi encontrado, quando o nível de flúor no organismo estava elevado. Então, nos estudos eles pegaram, quanto mais flúor, menor desempenho mental. E o interessante é que havia essa preocupação entre os pacientes analisados estavam 1.000 crianças. E os estudos forneceram provas convincentes de que a exposição ao flúor durante o primeiro ano de vida é de particular importância no comprometimento da glândula pineal, né? Então a criança nessa fase de formação, se ela tiver muito contato com o flúor, já começa a comprometer o seu desenvolvimento desde a da primeira infância, né? Foram detectados também distúrbios neurológicos devido à quantidade de fluoreto acumulado no corpo, provando que crianças são particularmente vulneráveis por estarem em maturação de muitos sistemas. Como podemos evitar e minimizar esses efeitos? Bom, reduzir a ingestão do flúor, ponto pacífico, né? Então, procurarmos saber a parte que tem isso e ingerir o mínimo possível. Procurar usar cremes dental com o mínimo de flúor. Isso, imagina, nós teremos que pegar cada creme dental que nós utilizamos e ir lá verificar a quantidade de flúor e procurar o que tem menos. Água purificada ou filtrada, consumir mais alimentos orgânicos e frescos, não consumir refrigerantes, vou repetir, não consumir refrigerantes, chás instantâneos e energéticos. Não usar panelas antiaderentes. Aí faz-se uma propaganda fantástica, né? É que o Teflon ele tem partículas, né, de flúor, e esse processo acaba passando para nós também. É óbvio, né? Uma partícula mais pequena, mas em poucas coisas você acaba juntando uma quantidade maior. E evitar cálcio como suplementos dietéticos. Aí vamos para o processo inverso. Como é que nós poderíamos ativar essa nossa glândula pineal? Para ativar é importante compreendermos que os fatores descritos, né, atrás geraram intoxicação. Então nós estamos amplamente intoxicados com tudo isso que nós relatamos. Não só a glândula em si, mas o corpo como um todo. Estamos diariamente expostos a substâncias nocivas no ar que respiramos, na água que bebemos. Nossa rotina intensa não nos permite um descanso adequado para que todos os reparos sejam feitos em nosso corpo, sem contar a qualidade alimentar. Ainda somos reféns de refeições industrializadas, produtos lotados de aditivos químicos, conservantes e corantes em alta concentrações de agrotóxicos. Então, o primeiro grande passo da desintoxicação do corpo é eliminando boa parte dos agentes causadores. Algumas dicas, né? Ingerir água adequadamente ao longo do dia, tomar bastante água.
Saiba também da qualidade dessa água, seria importante, a água não fluorada, mas 100% da nossa água é fluorada, então quanto menos e com o controle do pH também seria importante. Reduzir ou eliminar a ingestão do açúcar, principalmente refinado, cafeína, tabaco e álcool. Ah, meu cafezinho. Reduzir o flúor, mudando sua pasta de dente para uma que não contenha tanto flúor e tente usar água mineral não fluoretada em casa. Praticamente difícil. Espirulina, considerado o alimento mais nutritivo da Terra pela Organização Mundial de Saúde por sua incrível concentração de minerais, vitaminas, proteínas e substâncias importantes. Então seria absorver, e clorela são algas verdes ótimas para auxiliar nos processos de desintoxicação. Seria uma para desintoxicar e outra para potencializar o organismo. Então, desintoxicação devido ao teor de iodo, também não indicado para pessoas com alteração de tireoide. Tomar vinagre de maçã orgânico diariamente, 2 colheres por dia. É um excelente desintoxicador do nosso organismo. Consumir, aí já é mais fácil, banana, couve, brócolis, feijão verde, brotos de alfafa, sardinha e outras folhagens verdes. Consumir cacau puro, adicionado em preparos alimentares. O cacau contém muitos radicais que ajudam a manter o cérebro saudável, estimulando e desintoxicando a pineal. Consumir óleo de coco natural. Usar ervas como centeira asiática, salsa, alfafa artemisia, madeira betônica, que têm propriedades curativas, usadas como chás, tinturas, temperos e saladas. Ingerir óleo de orégano, que age como antibiótico natural contra conchas de cálcios, nanobactérias criadas em torno da glândula pineal. Ingerir alguns dentes de alho diretamente são ótimos para dissolver o cálcio. Realmente dissolve o cálcio, mas os 2 dentes de alho puro deve ser complicado, né? Ingerir sumo de limão orgânico diariamente em jejum, além de conter a vitamina C, excelente para alcalinizar e remover o fluoreto. Tome sol diariamente, sem protetor solar, por 10 minutos, né? Sem protetor solar por 10 minutos, entre 10 da manhã e 3 da tarde. Somente 10 minutos. Preferencialmente ao meio-dia, em que os raios solares são mais incidentes. Para que não haja comprometimento da pele, basta os 10 minutos para que possamos fazer isso. E a parte que depende de nós no contexto de meditar, né? Então, medite. Ao meditar, você pode concentrar-se em seu terceiro olho, visualizando a cor azul-violeta, ou seja, abrindo, né, criando conexões com a sua glândula pineal. Sim, nós podemos e temos o poder de despertá-la. Ouvir sons curativos com frequências elevadas, na internet a gente encontra isso, que estimulem vibrações de ondas capazes de limpar e ativar a nossa pineal. Usar cristais nos chakras, né? No frontal, apatita ou sodalita, e no chakra coronário, quartzo, cristal ou ametista, ao meditar ou antes de dormir. Usar adereços como pedras de apatita, como exemplo, também estimulam as conexões com a glândula pineal, faz a proteção e emanam sobre nós o poder curativo. Manter pensamentos positivos, sempre, né? Isso sempre é bom e aí, nesse contexto, ajuda bastante. Renove-se ao longo do dia. A positividade muda seu estado de espírito, ou seja, muda sua frequência e você se abre para o bom. Já que a pineal é a nossa antena, é bom captar coisas boas ao nosso redor, né? Ou entoar mantras, né? Mantras não são simplesmente os sons específicos, basta algo que você, um som que você gosta, uma música, funciona como um mantra, né? A repetição de palavras ou frases positivas tem o poder de quebrar padrões limitantes e negativos, além de elevar a nossa frequência vibratória. Ok? E aqui passamos um pouquinho da nossa informação sobre a glândula pineal. Aqui está meu nome, os meus contatos, para se alguém
precisar de alguma coisa, nós ficamos à disposição. E agora é o momento onde agora nós vamos tirar as nossas dúvidas. Assim que eu conseguir localizar a minha imagem aqui de novo. Aqui a parte que aparece lá. Interromper. Abre aí. Acho que ele não volta por cima. Tá? Volta que ele tinha um negocinho aqui, interromper. Aqui, ó, interromper até aqui, ó. Não, aí tem que ser o vídeo. Gente, eu estou aqui com a minha assessora para problemas de informática que... O que aconteceu aqui? Ainda está na... Cadê? Ok, conseguimos voltar depois de uma longa e grande luta com a nossa internet aqui, conseguimos voltar. Vamos ver se a gente consegue pegar alguma pergunta que houve aí. Pelo menos aqui não está aparecendo nada para mim. Se você tem uma pergunta aí? Tem essa pergunta, mas já está ao vivo aqui. Ok. Mas você tem a pergunta? Sim. Ó, eu consegui gravar aqui pelo menos uma das perguntas que foi colocada, que seria... ciclo regenerativo, haverá alterações no corpo físico, em especial na glândula pineal? Eu tenho que entender o que você quis dizer com ciclo regenerativo, né? É, se a ideia foi a regeneração da glândula pineal, por você retirar todos aqueles processos que interferem, fatalmente as informações vêm, intermédio da glândula pineal, e são processos que agridem o corpo físico. Então, se o ciclo regenerativo quis dizer com relação a tirar os processos que calcificam a glândula pineal, vai realmente refletir no corpo numa melhora, sim. Se não foi dessa forma, por favor, explique um pouquinho melhor para que eu consiga entender melhor. Mas existem mais perguntas? Realmente a minha internet aqui está meio complicada, mas eu espero que nós tenhamos conseguido passar as informações. Não existia outra forma da gente posicionar isso, porque se eu fosse só ficar falando aquilo, tudo isso que eu disse, ficaria um pouquinho complicado e vocês não teriam como visualizar. Pelo menos a gente colocou o texto, a imagem, deu para vocês ouvirem, lerem me acompanhando na leitura e a gente foi explicando aos poucos, né? É um tema bastante complexo, tem muita informação, tem muita coisa, mas eu pelo menos dei uma pincelada nisso, espero que tenha aberto pelo menos para vocês pesquisarem um pouco mais, né? Torno a dizer, Dr. Sérgio Felipe, da Unispírito, é um grande mestre nessa pesquisa, tem muito material a respeito. Aquilo é uma pergunta? Modo de regeneração após esse de expiação e provas.
Desculpe, se é uma pergunta, essa colocação eu não entendi. Mundo de regeneração após esse de expiação e provas. Sim, nós temos nesse mundo que, como nós vimos, esse mundo que nós estamos agora, é de regeneração para que nós passemos pelas provas e possamos evoluir para chegar num ponto maior na espiritualidade, né? E ah, a glândula pineal é o que nos dá a informação a respeito entre uma coisa e outra, né? Que nós possamos captar as informações. Muitos, se nós formos voltar, profetas do passado, as imagens de anjos que foram passados, sempre quais foram? Sempre foi captação de que forma? De que forma falaram com os seres que estavam aqui? Isso foi desde a glândula pineal, só que não se tinha essas informações. Hoje nós estamos tentando deixar mais claro como ocorre esse processo. Vendo aqui, ó. No mundo da regeneração, haverá mudanças na filial? No mundo da regeneração haverá mudanças na pineal? Aí agora fica um pouquinho difícil de eu dizer. Porque assim, a pineal, ela faz parte desse, embora ela tenha uma função da ligação da materialidade com a espiritualidade, ela é exclusivamente do corpo físico, né? Então, tudo que ocorrer com o corpo físico fatalmente ocorre com ela. Então, assim, o mundo da regeneração, como vai ocorrer com a pineal, do outro lado, realmente, isso é uma pergunta que eu vou ficar devendo. Não consigo te responder, não. Mais uma aqui, ó. Medicamentos afetam a glândula pineal? Sim, se medicamentos afetam a glândula pineal, se principalmente a base de fluoreto, como nós dissemos, né? Os antipsicóticos, sim, afetam diretamente a glândula pineal, com certeza. Então, agradecendo a última palestra, pela ótima professor, perfeito, ótima explicação. Mas se alguém tiver mais alguma dúvida, estou à disposição. Ou tem o meu contato, meu telefone, meu WhatsApp direto, fico à disposição. Se não conseguir anotar, o nosso irmão Ezequiel, o pessoal aí da casa tem meu contato, fico à disposição. Ok? Bom, espero que tenhamos conseguido transmitir um pouco dessas informações. Aliás, não foi um pouco, foi bastante, né? Que nós praticamente 1h40, 1h30 nós estivemos aqui. Obviamente é muita informação passada. Para mim é fácil, porque eu lido com isso o tempo inteiro, mas para quem está recebendo essa informação num primeiro momento, é bastante informação, mas deu para ter uma ideia do contexto. Espero que tenha aberto para vocês, pelo menos, o processo de curiosidade, né? Pesquisar mais. E qualquer coisa que ocorra nessa sua pesquisa, nesse contexto, quiser entrar com a gente conversar, mais uma vez me coloco à inteira disposição. Ok? Em não havendo mais perguntas, né, que nós possamos responder agora, só cabe a mim mais uma vez agradecer muito, né? Agradecer ao nosso Deus, nosso Mestre Jesus, nossa Mãe Maria, por mais essa oportunidade de poder estarmos juntos e podermos aprender juntos. Que isso é a parte mais importante que cabe a todos nós. Tá? Ao pessoal que faz o curso com a gente, em breve estaremos aí presencialmente, ou quem sabe se isso se estender um pouco mais, possamos realmente entrar no processo das aulas virtuais. Mas isso é uma coisa que a gente fala depois, tá? Mais uma vez, de coração, muito agradecido por poder estar com vocês, por poder contribuir um pouquinho, né? Abrir um pouquinho essa informação do que é essa ligação do material com a espiritualidade por intermédio da glândula pineal. Então vamos encerrar com uma oração, né? Como dissemos, acalmar nossa mente, lembra sair de beta, entrar em alfa, respirar profundamente, acalmar mais uma vez a nossa mente, nosso coração, nossa gratidão.
Agradecer ao Pai Celestial de amor, de bondade, luz, verdade, prosperidade única e fé. Agradecemos por esse momento, por essa noite, e pedimos sempre, Pai, guiai sempre nossos pensamentos, nossas palavras e nossas atitudes. Gratidão, gratidão, gratidão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, ao Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, assim é, e assim para todos sempre será. Mais uma vez, gratidão, gratidão, gratidão a todos. Que todos tenham uma noite abençoada, um final de semana abençoado, com muita saúde, junto de todos os seus familiares. Boa noite.